Espírito que vai fazendo com que a palavra se torne poder de Deus para a salvação. Então o Espírito não age fora da palavra. Quero te dar mais um exemplo que eu acho fantástico. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 2: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que é ao cumprir-se? É assim que acabou os dias de Pentecostes. O Espírito de Deus desceu. O Espírito de Deus não desceu durante Pentecostes, como muita gente pensa, mas ele desceu ao cumprir-se os dias de Pentecostes. O que significa isso, gente? Significa que o Espírito de Deus esperou o prazo dos dias de Pentecostes para descer. Mas por que isso? Porque no dia de cumprimento do Pentecostes, ou seja, no dia em que o Espírito Santo desceu, era celebrado, e como até hoje é celebrado, ao término de Pentecostes, é celebrado em todo Israel o dia da dádiva da Torá. É quando a Torá, então, foi dada no Monte Sinai para o povo de Israel. Então, era o aniversário dos 10 mandamentos. O Espírito Santo desceu no aniversário da celebração da palavra. O Espírito Santo desceu no aniversário em que a palavra desceu para os homens. Dá para entender que o Espírito age sob o caminho, na direção da palavra, sob a revelação da palavra. Não há ação do Espírito senão pela palavra. Queridos, isso é muito sério. Porque nós vamos entender que todo o avivamento que acontece na igreja deve ser resultado, consequência de um profundo desejo de conhecer e viver a palavra de Deus. Se não há esse despertar na sua comunidade, se não há esse desejo de conhecer a palavra, de viver a palavra, de estudar a palavra de Deus, preste atenção nisso, não há avivamento. Todo avivamento que está surgindo na sua comunidade, que não é fruto da palavra, é mentira, é engano, está errado. Avivamento é resultado da palavra operando na vida da igreja. Deve haver um desejo profundo pela palavra, de conhecer, de estudar a palavra. Se você notar isso na sua comunidade, um povo sedento de estudar a palavra, conhecer a palavra, mergulhar no conhecimento da palavra, pode saber de uma coisa: Deus está movendo para gerar um grande avivamento. Pode saber que o Espírito de Deus virá sobre a sua comunidade. Porque o Espírito age pela palavra. É a palavra de Deus que invoca o Espírito de Deus. É a palavra de Deus que faz com que... Por isso, se você parar para observar, até mesmo as nossas intercessões estão muito complicadas. Você observa o tanto de gente que invoca o Espírito de Deus nas canções, que invoca o Espírito de Deus nas pregações. Mas se você for parar para avaliar na Bíblia, não há um apóstolo, não há um homem sequer invocando o Espírito de Deus. Eles estão orando a palavra, eles estão invocando o nome do Senhor, eles estão orando ao Senhor, mas eles não invocam o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é ação consequente da palavra operante. Vou repetir. O Espírito Santo é ação consequente da palavra operante. Quando a palavra está agindo em nós, o Espírito vem. Não precisa invocar, não. Toda invocação é porque a palavra não está sendo pregada. Você pode observar. Desafio você a abrir sua Bíblia e procurar algum texto que fale da invocação do Espírito Santo. Ninguém invoca o Espírito Santo na Bíblia. Porque ele vem. Porque Deus é galardoador. Porque Deus é doador. Ele dá o Espírito. Ele dá o Espírito. Ele derrama o seu Espírito sobre todos os homens. De Pentecostes em diante, não há nenhum apóstolo, a igreja, ninguém mais invoca o Espírito Santo. Está compreendendo isso? Porque ele foi dado em Pentecostes, porque ele foi derramado sobre toda a carne em Pentecostes.
Agora não há mais invocação. Quando você invoca o Espírito Santo, você está invalidando Pentecostes. Você está invalidando a promessa. Porque o Espírito já nos foi dado. Ah, mas eu quero invocar o Espírito na reunião. Não existe isso. Existe ausência do Espírito Santo na reunião porque há ausência de palavra séria na reunião. Está entendendo isso, querido? Há ausência de estudo. Há ausência de conhecimento bíblico. Por isso, há ausência do Espírito. Por isso nós vamos ter aqui os 7 Espíritos de Deus. Porque é fundamental a gente entender que Deus está associado ao seu Espírito. Deus não opera fora do seu Espírito. Mas uma coisa interessante é porque ele vai falar dos 7 Espíritos de Deus. Isaías, no capítulo 11, a gente vai ter assim, ó. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele, está falando de uma pessoa, sobre esse rebento, sobre esse renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então o Espírito de Deus está sobre esse rebento, sobre esse renovo. Está falando aqui do Messias. E ele diz o seguinte, que sobre ele estará o Espírito do Senhor. O que é o Espírito do Senhor? O que é? Quem é? Como ele funciona? Bem, o Espírito do Senhor, diz o texto, é o Espírito de sabedoria e entendimento. É o Espírito de conselho e fortaleza. É o Espírito de conhecimento e de temor. Então, se você observar, é uma menorá. Porque a menorá, ela tem 7 hastes. E aqui nós temos 7 características do Espírito de Deus. Olha só. A haste central nos fala do Espírito do Senhor. É a revelação, vamos dizer, é o eixo, é o centro, é a base. Você vai ter, na haste, elas são ligadas, correto? Então, há hastes externas, sabedoria e entendimento. Porque elas funcionam juntas. Sabedoria precisa do entendimento. O entendimento precisa da sabedoria. O que significa isso? Que não há conhecimento sem estudo, não há sabedoria sem conhecimento. Nós precisamos conhecer, conhecimento é algo que nós vamos adquirindo pelo Espírito de Deus. Quando você vai estudar a palavra e vem aquela revelação, nossa, não tinha pensado nisso. Que revelação esse texto, que palavra profunda, está falando ao meu coração. Tudo isso é conhecimento que está vindo para você, que está sendo guardado, que você vai adquirindo. Com o tempo e a experiência, você vai adquirindo sabedoria para aplicar o conhecimento à sabedoria, né, às situações. Isso é sabedoria. Aplicar o conhecimento é sabedoria. Entende isso? Então, sabedoria e conhecimento são as hastes externas. Depois você vai ter conselho e fortaleza. Porque quando você tem conselho, você se fortalece. O conselho é o que te dá a direção correta. É o conselho que te faz evitar as quedas. É o conselho que te faz andar retamente. Quando você traz o conselho para você, quando você traz os conselhos, não é conselho de sentar com as pessoas e querer ouvi-las simplesmente, não é isso, não. Quando ele fala de conselho, ele está falando de conselho do Senhor. Ele está falando da palavra de Deus, as orientações que a palavra traz. Quando você observa os conselhos da palavra, você vai andar conforme o Espírito, você vai sendo fortalecido no Senhor. Está entendendo isso? Então ninguém pode te derrubar. O inferno não te derruba, Satanás não te derruba, os homens não te derrubam, porque você está firmado na rocha. Ouviu os conselhos, e pelo conselho você vai tendo fortaleza. Mas tem mais, o espírito de conhecimento e de temor. Agora você tem o espírito de entendimento, que é aquilo que eu falei da palavra ser revelada no seu coração, mas agora você vai ter o espírito do conhecimento. Essa aqui é o espírito de ciência. Você vai saber estudar. Você vai ser um pesquisador. Você vai prestar atenção nos fatos. É isso.
E isso como fruto, como ação do Espírito na tua vida. Também, à medida em que você vai entrando na ciência, vai mergulhando nessa ciência, você vai prestando atenção na ação de Deus. E é esta ação de Deus que vai gerar temor no seu coração. Está entendendo? Quando você começar a observar que Deus está agindo na história, você vai começar a temer. O que significa isso? Você vai respeitar Deus. Você vai agir sabendo que Deus é justo. Sabendo que Deus não está morto na história. Muita gente pergunta para mim, pastor, por que Deus não age hoje como agia antigamente? E aí eu pergunto para a pessoa, quem falou para você que ele não age como agia antigamente? Quem falou para você que o Deus que abriu o Mar Vermelho não está agindo hoje de forma muito mais poderosa? Porque antigamente ele agia em sombras, ele abriu o Mar Vermelho, ele dava o maná, mas nesses dias ele nos deu Jesus e nos deu o seu Espírito. Gente, que coisa mais reveladora do que isso? Os 7 Espíritos de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento e de temor. São estas coisas que geram em nós a revelação da palavra, que tornam a palavra de Deus viva, operante em nós. Irmãos, não tem como a gente estudar a Bíblia senão pelo Espírito. Se não tivermos a palavra, o Espírito operante em nós. Dá para entender isso, irmãos? Querido, atente para essa realidade. Olha, a gente vai ter então o Pai, o que era, que é, que há de vir, os 7 Espíritos de Deus, que estão diante do trono, né? Visão de tabernáculo você tem que ter aí, sem o véu, porque o véu do templo foi rasgado, ok? Você tem que ler Apocalipse como João entendia, como João estava vendo. João era um judeu, ele entendia do tabernáculo, e ele estava aqui com uma visão de tabernáculo. Então, olha só. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Fantástico! Porque Jesus é a testemunha ocular. Jesus é a testemunha viva. Ele é o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Além de Jesus ter morrido pelos nossos pecados e ter sido o mediador da nova aliança e o restaurador de todas as coisas, além de tudo isso, Jesus padeceu na cruz, morreu naquela cruz, ressuscitou por um motivo também: ser testemunha de Deus. Olha que fantástico. Ele é a prova viva de que Deus ama o mundo. Cristo é a maior prova do amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, diz o apóstolo Paulo, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova do amor de Deus está em Cristo. Cristo é a revelação desse amor. Ele é a testemunha fiel. E diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nos fez reino, sacerdotes para Deus seu Pai. A ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, o verão. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre si. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Alfa e o Ômega é o Pai, porque Ele é o que é, que era e que há de vir. É Ele quem quer estar conosco, Ele é o princípio e o fim. Isso é fantástico, porque o Senhor virá. Cristo virá, mas o Pai virá habitar conosco para todo sempre. Você vai ver isso em Apocalipse.
a gente vai ter muita coisa para avaliar, muita coisa para estudar. Só fizemos uma rápida reflexão aqui sobre esse maravilhoso livro e eu vou continuar esse estudo com vocês posteriormente, tá bom? Não perca os nossos estudos de Apocalipse, que Deus o abençoe. Nós vamos continuar no próximo programa, no nosso próximo estudo, a partir do versículo 9. Que o Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida, ministrando a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus seja de fato o que vai enviar à tua vida a revelação desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, querido, e até o próximo estudo. Amém.